Jesus, nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. O marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo fez com a igreja. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e os ensinamentos cristãos. Olá, igreja! Hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho do nosso alvo de família, para que vocês possam conhecer um pouquinho de como é formada a nossa família. Então, eu e o Sidraque nos conhecemos há 18 anos. Desses 18 anos que nos conhecemos, nós vamos fazer 8 anos de casado em outubro. Não temos filhos juntos, mas juntos temos 5 filhos. Que desses 5 filhos, 2 são da minha mãe, que é eu e meu irmão, e 3 são do Sidraque, que é a Glenda, a Gleice e o Carlos Alberto. E juntos os 2 têm 3 netos, que é o Davi, o Arthur e a Helena, que é a mais novinha. O momento mais marcante das nossas vidas foi quando nós pudemos oficializar o nosso casamento, que foi muita luta, muita prova, mas o Senhor nos abençoou com essa vitória. Em outubro de 2012 nós conseguimos nos casar perante a presença do Senhor. E juntos nós temos 20 anos de Igreja Batista. E nesses 20 anos, o que nós pudemos ver, principalmente agora nos últimos anos, foi a forma acolhedora que nossa igreja é. E foi bastante acolhedora até com o Sidraque, né, que é o nosso irmão que tem 7 vidas aí. E isso marca muito a gente, é muito gratificante saber que, em meio às lutas, a igreja está presente com a gente, saber que somos uma família querida por vocês. Olá, igreja. A paz do Senhor a todos. Tem uma passagem na Bíblia que mostra a importância da mulher em nossas vidas. Para que possamos formar uma família e assim sermos felizes, unidos um ao outro. Em Gênesis 2:18 diz o Senhor: não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma companheira. Irmão, fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos nesse dia maravilhoso. Amém. 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 Tchau, igreja. Tchau, igreja. Tchau, Saudade. fique na paz todos. Olá, irmãos, boa noite. Mães, parabéns pelo seu dia de hoje, mais uma vez. Hoje nós estamos dando continuidade à palavra que temos trazido aqui na série Resgatando os Verdadeiros Valores da Família. E hoje vamos falar sobre um outro valor, a segunda palavra da série, Resgatando o Diálogo na Família. E para isso nós vamos usar o texto bíblico de Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Estava eu aconselhando um casal que me pediram para fazer o seu casamento. Eles eram de uma outra igreja, sem pastor, e éramos muito amigos, e eles pediram: pastor, faça o nosso casamento. E eu comecei o curso de noivos com eles. Chegamos um momento de falar sobre filhos. E ela com 18 anos e ele com 30. Eles disseram assim, ela disse: pastor, eu estou entrando na faculdade, eu não quero ter filhos agora. E ele disse assim: mas eu quero ter filhos agora.
eu já estou estabelecido, ele já tinha sua empresa montada e já estava com a sua casa pronta, estavam prestes a entrar no casamento e nunca tinham conversado com isso. Ali houve o primeiro desentendimento. Choraram, depois se abraçaram e descobriram que precisavam fazer uma coisa. E perguntaram para mim, pastor, o que nós fazemos agora? Eu disse, voltem para casa, daqui a 15 dias vocês venham para cá, mas conversem antes sobre isso. Porque até então eles nunca tinham conversado. Hoje, ela é mãe de 2 filhos, formada, e eles vivem a sua vida muito bem e criam seus filhos que devem estar, o mais velho deve estar já com seus 15 anos de idade. Comunicação na família deve começar antes dela existir. O escritor John Drescher, que escreveu mais de 50 livros sobre relacionamento familiar, ele diz que todo desentendimento e colapso na família começa com alguma forma de falha no diálogo. Toda família enfrenta dificuldades, toda. Mas a habilidade de enfrentar as dificuldades trará vitórias para essa família. E o diálogo é uma dessas formas. A família que tem a habilidade de dialogar vai sair na frente dos problemas, da resolução dos problemas. E lembrando que comunicação é uma via de mão dupla, mas alguns insistem em andar na contramão. Por isso precisamos resgatar, nos dias atuais, é gritante a necessidade de diálogo. Precisamos resgatar, reaprender, aprender a dialogar. E aí eu quero falar sobre 3 coisas importantes quanto ao diálogo na família. A primeira delas, treine seus ouvidos para ouvir. Não é fácil, não. Treinar o ouvido para ouvir. Cada um deve estar pronto para ouvir, foi o que o escritor bíblico disse para nós, Tiago. E existe o ouvido mecânico e o ouvido atento. O ouvido mecânico é esse nosso, que as coisas entram por aqui e ficam na nossa mente. Ou saem pelo outro. Eu ouço, eu tenho a audição funcionando. Mas o ouvido atento é aquele que entende o que as palavras estão dizendo. Sabe o sentido dessas palavras. Isso é importante. O apóstolo João, escrevendo para as igrejas lá no Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, ele começa dizendo: ouça o que o Espírito Santo diz. É preciso ouvir. E ouvir de forma esclarecedora. Relacionamento familiar precisa disso. Ouvir as palavras e seus sentidos. E por isso é preciso treinar o ouvido para entender. Já viu alguém que não entendeu bem uma coisa e um mal entendido vira uma discussão, uma briga? E aí os escritores, os estudiosos sobre o relacionamento familiar e sobre essa comunicação, eles dizem que existem algumas desculpas das pessoas por terem problemas na comunicação. Os maridos, por exemplo, ele fala assim, ela fala demais, fala o tempo todo, não deixa eu falar e entende tudo errado. As mulheres dizem assim, eu falo, ele fica calado, me deixa falando sozinha. E depois que a gente termina a conversa, ele volta a fazer o que estava fazendo e nem se importa com o que eu falei. Os pais dizem assim, meu filho não me ouve, não tem paciência para ouvir meus conselhos, sempre irritado para que termine logo a nossa conversa e só responde com monossílabos. Sabe o que é isso? Sei, sim, não, tá. É certo? Acontece? E os filhos dizem assim, meus pais não me entendem, não prestam atenção no que eu falo. Mal termino de falar e eles já começam a criticar o que eu falei. Será isso verdade? Quem está certo e quem está errado? Olha, irmãos, é preciso a gente reaprender a ouvir, treinar o nosso ouvido a ouvir mais do que falar. Tem até um ditado que diz que falar é prata e escutar é ouro. A segunda coisa importante na comunicação familiar é que nós precisamos aprender a usar o silêncio
em favor da harmonia familiar. Usar o silêncio em favor da harmonia familiar. Silêncio também é comunicação. Faz bem ou pode fazer mal. Não falar para se recusar a expressar os seus sentimentos ou para frustrar o outro é quando usamos mal o silêncio. Existe o ditado que diz que quem sabe se calar na hora certa é sábio. Provérbio 17, 28, escrito está assim, olha. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Quando se calar? Essa é a questão. Quando for piorar a situação, o que você vai falar, então se cale. Ou então, quando você não tiver certeza daquilo que você vai falar, então fique quieto. Não abra a boca, não. Né? Quando estiver emocionalmente desequilibrado ou a outra pessoa estiver emocionalmente desequilibrada, é hora de se calar. Nessas horas, o silêncio é sabedoria e domínio próprio. Provérbios 29, 11 diz assim, ó, o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Jesus usou isso com uma habilidade muito grande. Em muitas situações, ele se retirava e ficava em silêncio e orava. Orava. Silêncio e oração. E sempre na Bíblia, após esses momentos, quando Jesus volta, ele realiza e opera muitos milagres. O milagre acontece quando nós nos calamos no momento certo, anterior ao caos. A oração redicionará você e com mais poder, muito mais poder. Sabe que casamentos longos aprenderam esse segredo de se calar na hora certa? A Bíblia diz também em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, tempo de se calar, de rasgar e tempo de costurar, tempo de falar e tempo de se calar. O Peter Drucker, um escritor, ele disse assim, ó, o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Que segredo, que sabedoria. Terceira coisa importante na comunicação familiar. Aprenda a falar de forma que comunique. Falar aquilo que as pessoas vão entender. É falar de uma forma de comunicação em que a pessoa entenda. É comunicar mesmo. E aí, irmãos, há quem fale e não se comunica, né? Comunicação não é o que nós falamos, é o que a outra pessoa entende. Já percebeu? E aí a gente tem que saber muito bem o que falar. Isso é um achado quando você consegue essa habilidade. Por isso temos que resgatar a comunicação e da forma certa. Augusto Branco, um escritor, ele falou assim, olha, a finalidade da comunicação é fazer-se entender, mas há quem prefira se desentender. Significa que a maneira com que falamos é importante, como nós falamos é importante. Já ouviu um discurso por mais de 1 hora e não entendeu nada? Por isso que eu digo que comunicar é uma arte e a gente precisa resgatar isso correndo dentro de casa. Provérbio 29, 20 diz assim, ó, tens visto um homem precipitado no falar? Mais esperança há para um tolo do que para ele. É mais fácil falar, às vezes, com os de fora, você pode dizer assim, do que falar dentro de casa. Por quê? Porque muitas vezes pensamos que as pessoas de casa já entenderam tudo que nós vamos dizer. Já sabem tudo certo que nós vamos falar. E não é assim não. Tem que ser bem explicado e de uma forma tranquila. Dizem que uma boa fala, ela tem que passar por 3 peneiras. A peneira da clareza, do respeito e do amor. Falou de forma clara, falou com respeito e falou com amor, pronto. A comunicação está estabelecida aí, né? Então significa que você tem que ser entendível, tonável e amável. Entendido é fazer-se entender. Tonável é falar num tom
em que a comunicação seja boa. Não precisa gritar, mas a gente é tentado a isso, para fazer com que as pessoas entendam. Você não me entendeu, por isso eu gritei. Não é. Fala baixo que eu estou te entendendo, estou te ouvindo. Será? E amável assim, olha, quando a gente fala de uma forma amável, nossa, fica tão bom, tão legal. Lembro de uma história que eu ouvi. O pastor foi visitar uma família da sua igreja que morava no interior. E aí, chegando lá, ele estava muito feliz com a visita do pastor e foi mostrar as criações, as vacas, o gado, e levou o pastor ao curral que ficava perto da casa. A mulher estava preparando o almoço e lavando roupa. E ele veio para mostrar as vacas que ele tinha, as vacas leiteiras, e a mulher estava perto assim, cumprimentou o pastor de longe, e ela está estendendo a roupa no varal, e o homem vem tocando as vacas e chamando as vacas pelo nome. Venha Marieta, venha Juliana, venha Fernanda, passa Isabel. E nisso a mulher estendeu o lençol, bateu assim o lençol para poder estender sobre o varal, e naquele gesto a vaca se espantou. E aí ele gritou para a mulher assim: para com isso, sua vaca! A mulher se espantou e não entendeu nada. E continuou fazendo o seu serviço e colocando a roupa no varal e espantando as vacas, e o homem ficou muito furioso com isso. Mas como que ela vai entender? Ele chama as vacas por nome de pessoas e chama a sua mulher. Comunicação dentro de casa, se não for bem feita, a gente vai para o caos. E nossas famílias não precisam disso. Nossas famílias precisam de entendimento, amor e muita, muita dedicação na comunicação dentro de casa. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor veio a este mundo e nos anunciou as boas novas, boas notícias, comunicação do seu amor para conosco. E agora pedimos, Senhor Deus, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos dê, Senhor Deus, capacidade de nos comunicarmos de forma que a nossa família seja abençoada. Trabalha nos corações dos pais, das mães e dos filhos, para que em tudo, Senhor Deus, sejamos abençoados. Em nome de Jesus. Uma boa noite, irmãos, e fiquem com Deus. Uma boa semana na presença do Senhor Jesus. Eu sou grato por tudo que tenho.
e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim.
coração é assim. Não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim.